Olá, Primavera Saúde no ar, e hoje vamos abordar um tema que muitas mulheres acabam enfrentando, o sangramento uterino anormal, e por muitas vezes não verificam o que está acontecendo. Está aqui comigo a doutora Beatriz Altoff. Doutora, seja muito bem-vinda à Primavera Saúde. Obrigada pelo convite e obrigada por quem nos assiste também. Bom, vamos conversar um pouquinho, sobre esse tema, que ele acaba sendo bem amplo, doutora? Porque pode ser diversos motivos, mas o que seria exatamente esse sangramento anormal, Então, anormal é o que o nome já diz, tudo que foge do normal, Então, tudo que foge do ciclo é natural. Eu falo natural porque eu não vou incluir agora, nesse momento que eu estou falando, as mulheres que usam anticoncepcional. Também podem ter sangramento anormal por conta do uso do método contraceptivo. Todo sangramento anormal é aquele que foge do ciclo menstrual normal. O que seria um ciclo menstrual normal? É aquela mulher que tem o seu ciclo, a sua menstruação, num período entre 25 a 35 dias de intervalo, Ela sangra, a gente estuda, mais ou menos 80 ml, é claro que ninguém sabe quanto que sangra em ml, mas a mulher sabe mais ou menos qual que é o seu padrão normal, Um pacote de absorvente normal. Não vai ser 2 pacotes de absorvente noturno numa menstruação, por exemplo, isso não é normal. E que não tem nenhum período de sangramento nesse intervalo. Que esse intervalo, então, seja de 25 a 35 dias e que tenha um fluxo moderado. Isso é um sangramento normal. Tudo que foge disso, a gente vai considerar um sangramento anormal e a gente vai ter que investigar qual é a causa disso. E quais são as principais causas que acabam causando esse sangramento? Então, o sangramento anormal tem muitas causas, A paciente ela sempre vai ter que ser investigada, porque ele vai desde aquela paciente que está começando a menstruar até aquela paciente que está entrando na menopausa. Então, ali nós já vamos ter questões do próprio eixo que eu falo, porque o nosso cérebro manda um sinal para o nosso ovário, que manda um sinal para o nosso útero para menstruar. Então, a gente tem alterações nesse eixo, principalmente nesses extremos de idade. A gente tem doenças como o ovário policístico, que é uma síndrome bem frequente, que pode causar um sangramento uterino anormal. A gente tem a endometriose, a gente tem a adenomiose, que é uma doença uterina, os miomas, os pólipos, os cânceres ginecológicos. Então, são vários motivos que podem levar a esse distúrbio. Vai desde doenças fáceis de serem tratadas até doenças mais complexas como o próprio câncer, então. Exatamente, vai desde uma coisa, vamos dizer assim, natural, que com o tempo mesmo vai se resolver, que é a questão daquela menina com 13 anos que menstruou uma vez, a primeira vez, e depois só vai menstruar depois de 6 meses. E que a gente chama, então, que esse eixo está imaturo, ainda vai ter toda a sua maturidade, por isso ela não menstrua todo mês, porque ela ainda não ovula todo mês, até um caso mais extremo de um câncer. E nesse caso, como é que é feita essa investigação para chegar nesse diagnóstico, doutora? Então, o mais importante nessas meninas é a gente excluir alguma doença, e não provar isso que eu te falei. Então, a gente vai excluir um ovário policístico, um ganho de peso ou uma perda de peso muito rápida, questões de algum estresse, de ordem psicológica. São os principais fatores nessa faixa etária. E aí a gente vai pedir para essa paciente observar. Não menstruou depois de 6 meses? Não, a gente vai ter que, de repente, fazer mais alguns exames, dar uma olhada maior. Mas não é uma paciente que, assim, de cara, talvez a gente peça muito exame de sangue, ultrassonografia, se a gente tiver, uma convicção que não. Que ela ainda vai entrar ali no eixo dela, isso ali ainda vai acontecer essa maturidade e que daqui a pouco ela começa a ciclar normalmente, Que ciclar normalmente é o quê? É ovular todo mês. Porque por que a gente menstrua? A mulher, ela menstrua, aí ela tem a primeira fase do ciclo, onde ela vai ter a produção de estrogênio, ela vai ovular, produzir progesterona e menstruar. Se não ovula, não menstrua. Então, são os ciclos que a gente chama de ciclos anovulatórios.
Por isso que ela fica tanto tempo sem menstruar, porque quem não ovula não vai menstruar depois, né? E em outros casos, né, como é que funciona essa questão desse diagnóstico? Sempre a gente vai ter que individualizar, fazer a história clínica dessa paciente muito bem feita, porque como eu te falei, num ciclo normal, né, onde ela não esteja usando nenhum método contraceptivo, a gente vai ter muitas causas. A causa do peso, por exemplo, né, as meninas que fazem uma dieta super restritiva, às vezes levando a uma anorexia, alguma coisa assim, vão parar de menstruar. Atletas geralmente param de menstruar. Existe a menorreia, que a gente fala que é quando não menstrua, a menorreia da atleta, né? Porque ela não tem muita gordura periférica e isso atrapalha no ciclo menstrual, né? Então, cada caso vai ser um caso. Ou o contrário, aquela paciente que está menstruando a cada 15 dias, né? Ou aquela paciente que vem muita menstruação, né? Pode estar passando por um período de estresse também. Vamos continuando nessa faixa jovem, né, ali dos 13 até os 18 anos, elas passam por período de vestibular, daí tem que estudar demais. Isso tudo pode levar a um estresse que desregule a menstruação. Então, como o nosso corpo ele é uma sintonia fina, né? Sim. Então, muita coisa pode levar a isso. Cada caso tem que ser visto separado. Uhum. Nessa questão que me chamou a atenção das atletas, elas podem acabar não menstruando, essa situação pode acabar atrapalhando em alguma questão, doutora, no organismo? Sim, porque as atletas acabam fazendo como se fosse um status de menopausa, elas acabam tendo perda de massa óssea, né? Talvez não conseguem ganhar muita massa magra, né? Tem ginecologistas que trabalham só com atletas, a gente já teve aula aqui em Criciúma, com o ginecologista que ele atende as meninas do vôlei, da seleção de vôlei Sim. do Brasil, né? Por dois motivos, né? Um, por isso. Segundo, pela questão da menstruação, porque elas são atletas, elas estão ali jogando, muitas não querem menstruar, né? Porque isso também vai atrapalhar no dia a dia delas, não só das atletas, né? De muitas mulheres. Então, essas atletas de ponta que treinam muito, elas têm que ser muito bem acompanhadas, e são, né? Do ponto de vista nutricional, psicológico, ginecológico, tudo isso aí. Com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre o ciclo, né? Tu já deu uma pincelada, mas vamos entrar um pouquinho nessa questão. O que seria considerado hoje um ciclo normal, né? Para até que as mulheres possam compreender a diferença de achar que, não é normal, eu acabei menstruando 2 vezes, mas é normal. O que é normal, né? Então, normal é ter um intervalo entre uma menstruação e outra, 25 a 35 dias, porque muitas ficam, mas... a minha vem de 30 em 30, não é para vir de 28 em 28, não. Cada uma vai ter um jeito, né? O seu ciclo, cada pessoa é uma pessoa. Tem um reloginho particular. Tem o seu relógio particular, exatamente, né? E algumas, em algumas esse relógio funciona tão bem que elas já sabem que vem de 30 em 30, mas esse mês veio um pouco antes, então ela já sabe que alguma coisa aconteceu, né? Então, é o intervalo de 25 a 35 com um fluxo moderado. Como eu falei no começo, 2 pacotes de absorvente normal, né? Agora, uma paciente que chega e te fala assim, mas eu estou usando o absorvente noturno e dali 2 horas eu tenho que trocar porque já passou tudo. Isso não é normal, né? Então, o normal é o intervalo e as pacientes que têm esse reloginho é aquela coisa, elas já falam, vem um pouco no primeiro dia, no segundo mais intenso, no terceiro um pouquinho mais, e depois já começa a diminuir, aí podendo se prolongar até uns 7 dias. Isso é um ciclo normal. Muito bem. Nós já continuamos tirando dúvidas aqui com a doutora, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e o tema de hoje é sangramento anormal. Bom, doutora, a gente já falou um pouquinho sobre os sangramentos, os diversos fatores que podem acabar causando essa situação e também sobre o ciclo normal. Mas agora eu queria trazer essa questão do sangramento. Ele pode acabar apresentando outros sintomas além desse sangramento anormal? Com
Com certeza, porque o sangramento, se ele for muito intenso, ele vai levar a uma anemia, a um cansaço, aquele cansaço crônico que a paciente não sabe de onde vem, porque como ela é uma doença crônica, pode levar a uma anemia que o teu corpo vai se acostumando com aquilo ali. Então, às vezes a gente recebe pacientes que tem um exame, um hemograma ali com uma anemia bem intensa e que elas sentem um pouco de cansaço, tal, e que se aquele quadro fosse agudo, a gente já saberia que aquela paciente estaria com falta de ar, com um monte de coisa, mas não. O organismo dela foi se adaptando a esse quadro de anemia. Aí é unha fraca, é cabelo que não cresce, cabelo caindo, tudo isso vai refletir no corpo. Isso falando de um ciclo de uma pessoa que sangra muito. E aquela paciente que não sangra nunca, né? Que tem aquela menstruação, a minha menstruação vem a cada 6 meses. Essa paciente não está ovulando, né? Essa paciente vai ter dificuldade para engravidar, ela vai ter que ter uma ajuda. Ela não pode ficar 6 meses sem menstruar, por quê? Porque o endométrio, que é o tecido que fica dentro do nosso útero, que é o que se prolifera todo mês e o que vai sangrar, ele vai ficar ali 6 meses se proliferando, né, numa ação constante do estrogênio, aumentando o risco para um câncer de endométrio, né? Então tem tudo isso que tem que ser investigado e que a própria paciente acaba procurando, porque ela sabe que não é normal, é difícil, assim, uma paciente que não sangra nunca e que não vá procurar ajuda. É muito difícil, né? Diferente de uma que, viu um nódulo em algum lugar e tal, às vezes vai deixando. Não. A menstruação, ela é importante para a mulher, assim, ter isso bem certo. E ela mesma sabe quando está alterada e vai procurar ajuda médica. Quando acaba somando todos esses sintomas, né, doutora, qual é a atenção que deve ter? Realmente tem que aumentar toda a atenção? Tem que aumentar. Principalmente nessas pacientes que sangram muito. Né, que às vezes a gente recebe no pronto-socorro, né, uma paciente, não, mas eu comecei a sangrar. Aí a primeira coisa que a gente faz sempre é descartar uma gravidez, né, porque pode ser um quadro de aborto, ela não sabia que estava grávida, né, às vezes uma gravidez no início, então sempre se pede, né, faz parte dos exames que são pedidos no pronto-socorro, um exame de beta-HCG para ver se essa paciente não está grávida, se não é um quadro de aborto, e se não for um quadro de aborto, às vezes a gente tem que fazer estrogênio endovenoso, né, na veia, para a gente conseguir controlar esse sangramento dessa paciente, porque realmente tem algumas que sangram e às vezes fazer até algum procedimento cirúrgico para estancar esse sangramento, né, como uma ablação endometrial, que seria como se fosse uma raspagem do endométrio, né, como uma curetagem, mas uma coisa mais moderna. Né, para tentar parar esse sangramento. Isso eu estou falando, são casos mais extremos, né, mas que existem, né, e existem com frequência. Isso num pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia. Com frequência? Não? Sim, com frequência. A gente, com frequência, recebe paciente assim. E quais são as possíveis complicações, né, nessa questão do sangramento, né? A principal do sangramento em abundância é a anemia. Né? Então, essa paciente vai ficando deprivada de ferro, não consegue mais produzir a célula vermelha, né? Então ela vai ter anemia, todas essas consequências que eu já te falei, de cansaço, dor na perna, é uma coisa que é uma queixa muito comum. E a paciente que não ovula, né, que não sangra, então seria esse estímulo endometrial e o caso de ela não conseguir engravidar, que vai estar intimamente relacionado a isso. E agora falando em questão de tratamentos, né? A gente sabe que é difícil falar em questão de sangramento anormal e dar um tratamento específico, porque é realmente uma gama bem grande, né? E pode ser diversas situações. Mas existe algum tipo de tratamento que vocês acabam realizando de uma maneira geral, doutora? Em geral, não. Tem que especificar. Isso, a gente vai especificar o caso e aí nós vamos para o tratamento. Como eu já te falei aqui, um sangramento ali numa urgência, tu vais para um tratamento de urgência. Né? Ou uma paciente que está com um ciclo, vem no teu consultório e está com um ciclo muito curto. Não, eu estou menstruando a cada 15 dias. Vai fazer os exames, não achou nenhuma patologia, nenhuma doença, faz entrar com anticoncepcional para conseguir controlar esse ciclo. Ou não, essa paciente está sangrando a cada 15 dias e ela tem um pólipo lá no endométrio, ela tem um pólipo no colo do útero. Ou ela tem um mioma, aí o tratamento vai ser cirúrgico, né? Não necessariamente tem que tirar o útero, mas tem que tirar a lesão, né? Para esse ciclo voltar ao normal.
Então, cada caso é um caso. Essas pacientes que não menstruam, as pacientes que têm ovário policístico, elas até podem optar por não tomar o anticoncepcional, mas a cada 4 meses elas têm que sangrar. Então, a gente tem que entrar só com a progesterona a cada 4 meses para ter um sangramento, afinar esse endométrio. Depois começa tudo de novo. Sempre a orientação. Sim. Essa questão da menstruação, que você acabou citando, que às vezes pode entrar com anticoncepcional, é por causa de uma menstruação às vezes irregular, que às vezes não vem como era para acontecer? Exatamente, geralmente. Né? Geralmente essas pacientes vêm com uma menstruação ou que está vindo muito, que realmente não tem causa, é o padrão dela, né? Ou uma menstruação que está vindo num intervalo muito curto, ou uma menstruação que está vindo num intervalo muito longo, né? E essa paciente fala que, mas eu não aguento mais, eu não sei quando que vem, está me atrapalhando, eu estou sangrando demais, eventualmente ela já está com um quadro de anemia, tem que fazer uma reposição de ferro, e aí o tratamento de eleição realmente é o anticoncepcional, né? Para tratar essa paciente, aí a gente vai individualizar também, né, o tratamento com o anticoncepcional, porque cada paciente anticoncepcional é tentativa e erro, né? Cada organismo vai ter uma resposta. E ela pode ter um sangramento por causa do tratamento também. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Pode ter relação também? Pode. Então ela tem que estar muito bem orientada, né? Geralmente a gente orienta aqueles primeiros 3 meses de adaptação, que pode ter um sangramento ali no meio da cartela, que se passa disso não é mais normal e que a gente eventualmente tem que mudar o método, né? Então é bem chatinho para a paciente mesmo, porque ela fica, mas eu estou menstruando, agora está pingando. Antes eu menstruava muito, agora eu estou pingando todo dia. Então, até a gente acertar, né? Mas uma hora a gente acerta. Mas é difícil, né? Mas como o porquê, na verdade, né, doutora, que o anticoncepcional acaba causando essa reação de, às vezes, acabar causar o sangramento antes do momento da menstruação mesmo, né? Então, o anticoncepcional, geralmente, o que ele faz? Ele vai deixar o endométrio, que é aquele tecidinho lá de dentro do útero que eu falei, muito fino. Diferente daquilo que eu falei no começo das pacientes que não menstruam, que o endométrio fica muito grosso, né? Esse endométrio muito fino, ele sangra por necrose, que é aquele sangramento de escape que as pacientes têm, que é tipo uma borrinha de café. Elas vêm, mas eu estou com essa borrinha de café, e fica pingando. Aí, talvez a gente entre com um anticoncepcional de uma dose um pouquinho maior, ou o anticoncepcional até de 8 em 8 horas para corrigir aquele sangramento e depois volta ao normal, né? Sempre avaliando cada paciente, qual que é o melhor anticoncepcional para cada uma, né? E vai muito do organismo, o que é bom para mim não é bom para ti. O que eu vou me adaptar, talvez isso não te adapte, né? E como a gente tem muita prescrição de boca, principalmente entre as adolescentes, né? Não, eu tomei esse, então tu toma também, que também vai ser bom, mas nem sempre é assim. É aquela questão da automedicação que não dá certo, e aí vem os efeitos colaterais e elas percebem, né? Não, mas a minha amiga toma e com ela tudo bem, mas eu comecei a tomar, tô com dor de cabeça, meu seio inchou e tal. Então, não, vamos para outro. Mas geralmente é a automedicação. No começo mesmo da vida sexual é a automedicação. E não dá certo, a gente tem que procurar uma ginecologista, né? Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é sangramento anormal e eu estou recebendo a doutora Beatriz, né? Doutora, a gente já conversou bastante sobre esse assunto, a gente sabe que ele é muito amplo, mas de uma maneira geral, né? O que as mulheres devem fazer para se prevenir, quais os sinais que elas têm que ficar atentas, que eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Então, as meninas, a partir da primeira menstruação, procurar o médico, geralmente elas vão com a mãe que leva, né, essa menina no médico, até para uma orientação do que é uma menstruação normal, para ela saber quando isso se tornar normal, né? Então, ter ali as orientações gerais, né, de todo o corpo, todas as mudanças que ela vai passar. As pacientes que já menstruam, qualquer mudança no ciclo, né, claro que, mudou um mês, tal, não necessariamente ela tem que ir no médico, mas não, eu tô 2, 3 ciclos que o negócio não tá direito. Então ela tem que procurar, né?
aí ela vai prevenir um quadro de anemia, um quadro de cansaço, ou um quadro de anovulação, né? Uma paciente, de repente, que está tentando engravidar e não consegue. Por que ela não consegue? Né? Muitas vezes tem relação com esse ciclo menstrual dela que não está bem correto, né? Para serem feitos todos esses ajustes, quanto antes, a prevenção é isso, né? Quanto antes se procura, antes se trata, melhor o diagnóstico mais precoce. Com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre uma das doenças, e é esse caminho que eu vou entrar agora, que são responsáveis por esse sangramento anormal, né? É o ovário policístico. Como a gente pode acabar definindo, né, doutora, essa doença? Então, isso é uma pergunta bem difícil, porque o ovário policístico, ele muda constantemente a classificação dele, mas eu vou falar em termos gerais, tá? O ovário policístico, ele é uma síndrome que ele cursa com aumento de testosterona, aquele padrão micropolicístico que a gente tem na ultrassonografia, né, quando a paciente faz ultrassom, e os ciclos anovulatórios, que são esses ciclos mais prolongados, essa paciente que não menstrua todo mês. Não preciso ter os 3 fatores juntos, tá? Eu posso ter 2 fatores somente para dar o diagnóstico. Essa síndrome geralmente cursa com hipertensão, com obesidade, com diabetes, tá? Então, ele é um tema bem complexo, tá? O que essas pacientes geralmente vão ter? Primeira coisa que chama atenção é a irregularidade menstrual. É aquela paciente que não menstrua nunca, né? Segundo, pilificação aumentada, né? Então, essa paciente tem muito pelo na perna, ela começa a fazer uma androgenização, que a gente fala da pilificação, que seria como se ela tivesse uma pilificação masculina. Tá? Então, ela começa a ter pelo onde não era para ter. Inclusive, às vezes, o pelo pubiano sobe um pouquinho mais, tem pelo na linha do umbigo, né? Que seria uma característica mais masculina. Sim. Pelo na perna, pelo no braço, pelo no rosto, né? Tudo isso por quê? Por conta do aumento da testosterona, né? E, eventualmente, ela vai ter aquele padrão micropolicístico na ultrassonografia. Tem muitas pacientes que fazem um ultrassom pélvico, um ultrassom transvaginal, tem esse ovário micropolicístico, são caracterizadas como pacientes com ovário policístico, mas, na verdade, elas não são. Porque somente a característica no ultrassom não define a síndrome. Então, ela pode ter aquela característica no ultrassom, mas ela é uma paciente que menstrua normalmente, não tem purificação no corpo, os hormônios que a gente dosa também no sangue estão normais, né? Isso é muito comum ainda, tá? De a paciente ir lá fazer, mas o médico disse que eu tenho ovário policístico. E a gente daí a gente pesquisa os outros fatores e não tem, né? Aí essa síndrome vai cursar com essa anovulação, tá? E a preocupação maior dessas pacientes, né, é a dificuldade de engravidar depois. Sim. Né? Que vai estar presente só em 30% das pacientes com ovário policístico. Tá? Então, a maioria das pacientes, mesmo com a síndrome do ovário policístico, vão menstruar, talvez em um intervalo maior, 45 dias, mas vão menstruar. Se elas menstruaram, é porque elas ovularam. Se elas ovularam, elas têm possibilidade de engravidar normalmente, sem nenhum método. Agora, aquela paciente que já chega para a gente e diz, mas eu menstruo a cada 4 meses. Essa paciente vai ter que ter uma ajudinha de uma medicação para poder engravidar, para poder ovular. Né? Então, esse é o nosso principal cuidado na paciente que quer engravidar. Na que não quer engravidar, o nosso principal cuidado é ver como que está esse ciclo e se ela tem vida sexual ativa. Por quê? Se o ciclo está muito espaçado e ela não tem vida sexual ativa, ela não precisa de um método de contracepção, a gente pode entrar só com a progesterona para ela menstruar a cada 3 meses, 4 meses. Tá? Se ela está com aquele ciclo bem espaçado, mas ela já tem vida sexual ativa, então ali no meio desse ciclo ela eventualmente pode ovular, então a gente vai conversar com ela para entrar com um anticoncepcional. Nessas pacientes, então, a gente já vai para um anticoncepcional que tenha uma progesterona mais antiandrogênica. O que é isso? Essa progesterona que está lá na composição do anticoncepcional, ela vai combater esses sintomas da androgenização. Esse já seria o tratamento. Exatamente, porque daí ela vai diminuir pelo, vai diminuir retenção hídrica, né? Então ela já acaba tratando, além de
regular o ciclo, acaba tratando muitos sintomas, né? A acne também, que é muito por causa do hiperandrogenismo, o anticoncepcional acaba tratando também. E, doutora, existe algum caso de ovário policístico que foi diagnosticado como tal e que a mulher acaba tendo o sangramento anormal, mas sangramento mesmo, mais de uma vez por mês? Isso é possível ou não? Sim, é possível. É possível ela ter um ciclo irregular, mas mais comumente é o espaçado, né? Mas pode acontecer. A gente tem muitos diagnósticos feitos de ovário policístico no início dos ciclos menstruais, lá quando a menina teve a primeira menstruação, quando o eixo dela ainda está irregular, quando esse ovário no ultrassom pode ter um aspecto policístico. Pelo eixo irregular, ela pode ter uma menstruação espaçada. E aí ela é taxada como ovário policístico, mas na realidade ela não é. Tá? Depois esse ovário, com a maturidade do ciclo, vai entrar num formato normal e ela vai ciclar todo mês. Então a gente tinha... Antigamente que eu vou dizer, né, nem tanto, 5 anos, 10 anos, as meninas com 13 anos, não, mas é ovário policístico, já dava anticoncepcional para meninada. Tá? Então é uma medicação, né? É uma medicação anticoncepcional com todos os seus riscos, a gente sabe, cada vez mais na mídia, questão de trombose e tal. Sim. Os pacientes têm se preocupado muito com essa questão. Então o diagnóstico tem que ser feito muito corretamente. E agora falando o porquê, né? Que vem se tornando tão comum as mulheres acabarem desenvolvendo essa síndrome do ovário policístico? Não se sabe. O ovário policístico a gente não sabe de onde que ele vem. É aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então não sabe de onde que vem o ovário policístico, tá? A incidência está mais ou menos constante, né? Mas a gente não consegue dizer para a paciente, mas da onde que vem isso? Como ela é uma síndrome que afeta vários sistemas do nosso corpo, né? Então a gente não sabe exatamente onde que ela começa. Eu lembro que uma vez eu fui preparar uma aula para a faculdade de ovário policístico e eu fiquei quase maluca. Porque tu vai daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, e é ovário, e é hipotálamo, e é hipófise, e tu não sabe aonde que tu tá mais, porque realmente tu não sabe aonde que ela começa, tá? Mas a gente vai tratar a causa. Eventualmente, essa paciente vai ficar bem com anticoncepcional, de repente ela vai parar esse anticoncepcional, vai ter um ciclo mais regulado e vai conseguir engravidar normalmente, ou não, ou ela vai precisar de uma ajuda, né? O importante do ovário policístico é a gente estar bem alerta para as doenças que estão associadas a ele. Então, essa paciente tem que fazer atividade física, tem que ter controle de peso, né? Por quê? Porque a gente tem todas essas síndromes, essas doenças, hipertensão, diabetes, ligadas a eles. Geralmente são pacientes que já têm um sobrepeso, né? Então tem que ter todo esse cuidado associado ao tratamento, né? Por quê? Porque um controle de peso, uma atividade física também vai fazer um controle melhor desse ciclo. Claro. Né? A paciente que é obesa, ela já não tem um ciclo normal, né? Então o controle do peso também faz o ciclo voltar ao normal. Tá certo. Muito obrigada, doutora. A gente chegou à reta final do Primavera Saúde e eu deixo esse espaço para a senhora fazer as considerações finais. Obrigada também, obrigada pelo convite. Eu acho que sempre a gente tem que fazer a prevenção de câncer, que a gente falou aqui, sempre ver se não está ligado a alguma doença e sempre procurar o seu médico para ter um diagnóstico individualizado. Cada vez mais a medicina ela é individual. Né, cada vez se estuda mais, né, cada vez a gente sabe mais de cada pessoa, né, e procurar pesquisar para saber de onde que está vindo esse sangramento anormal. Muito obrigada. E vamos para o nosso momento de reflexão? Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104, versículo 4. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.